Sejam bem-vindos a mais uma catequese. Então, continuamos as catequeses realizadas pelo Papa Francisco e agora estamos no ano de 2015, né? Iniciamos nessa etapa das catequeses, onde o Papa fala sobre a família. E no dia 4 de março de 2015, o Papa então proferiu a catequese da família, mas agora a respeito dos idosos. Sim, a respeito dos idosos. E o Papa, ele vai chamar uma primeira atenção, mostrando que a medicina moderna, ela conseguiu, prolongar a vida das pessoas. Mas, infelizmente, a sociedade em si não se ampliou nos cuidados dessas pessoas que avançam em idade, pois o número de idosos multiplica-se. Mas as sociedades não se organizaram suficientemente para lhes deixar um espaço com o justo respeito e a concreta consideração pela sua fragilidade e dignidade. Pois enquanto somos jovens, somos levados a ignorar a velhice, como se fosse uma enfermidade, da qual nos devemos manter à distância. E depois, quando envelhecemos, especialmente se somos pobres, doentes e sós, experimentamos as lacunas de uma sociedade programada sobre a eficácia, que consequentemente ignora os idosos. Mas temos que lembrar que os idosos são uma riqueza. Os idosos não podem ser ignorados. E o Papa vai dizer que quando visitou uma casa para idosos, o Papa Bento XVI usou palavras claras e proféticas, que dizia assim: a qualidade de uma sociedade, gostaria de dizer de uma civilização, julga-se também pelo modo como se tratam os idosos e pelo lugar que lhe reservam a vida comum. Isso ele falou no dia 12 de novembro de 2012. É verdade que a atenção aos idosos distingue uma civilização. Numa civilização, presta-se atenção ao idoso? Há lugar para o idoso? Esta civilização irá em frente se souber respeitar a sabedoria, a experiência dos idosos. Numa civilização em que não há espaço para idosos, onde eles são descartados porque criam problemas, tal sociedade traz em si o vírus da morte. No Ocidente, os estudiosos apresentam o tempo, esse nosso tempo moderno, no século contemporâneo, como o século do envelhecimento, pois os filhos diminuem e os anciãos aumentam. E esse desequilíbrio interpela-nos a um grande desafio para a sociedade atual, para a sociedade contemporânea. E, no entanto, uma cultura do lucro insiste em fazer com que os idosos pareçam um peso, um fardo. Esta cultura pensa que não só não produzem,
mas chegam a ser uma carga. Em síntese, qual é o resultado de um pensamento como este? Devem ser descartados. É feio ver os idosos descartados. É algo desagradável. É um pecado. Não se ousa dizê-lo abertamente, mas fazem. Há algo de vil neste habituar-se à cultura do descartável e nos habituarmos a descartar as pessoas. Queremos remover o nosso elevado medo da debilidade e da vulnerabilidade, mas agindo desse modo, aumentamos nos anciãos a angústia de serem mal tolerados e até abandonados. O Papa Francisco vai dizer que em seu ministério em Buenos Aires, ele sentia pessoalmente esta realidade com seus problemas. Os idosos são abandonados e não apenas na precariedade material, são abandonados na incapacidade egoísta de aceitar os seus limites, que refletem os nossos limites, nas numerosas dificuldades que hoje deve superar para sobreviver numa civilização que não lhes permite participar, expressar a sua opinião, ser um ponto de referência segundo o modelo consumista só os jovens podem ser úteis e devem gozar, desfrutar de suas possibilidades, de sua capacidade. E ao contrário, esses idosos deveriam ser para toda a sociedade a reserva sapiencial de sabedoria do nosso povo. Os anciãos são a reserva de sabedoria sapiencial do nosso povo. Com quanta facilidade se adormece a consciência quando não há amor. Solo l'amore ti può salvare. Só o amor te pode salvar. E acontece assim. E o Papa Francisco recorda que quando visitava as casas de repouso, ele falava com cada um que ele visitava, e muitas vezes ouvia isso: como está o senhor e os seus filhos? Aí a pessoa dizia: bem. Quantos tem? Aí o idoso dizia: muitos filhos, muitos. E vem visitá-los? E aí depois a pessoa dizia: vem lá na frente, vem lá no mês de agosto. Bem, 8 meses sem ter sido visitados. A história de um avô que se sujava quando comia, porque não conseguia levar bem a colher, a sopa à própria boca. E o filho, ou seja, o pai de família, decidiu tirá-lo da mesa comum e mandou fazer-lhe uma mesinha na cozinha, onde não se via, para ali comer sozinho. Assim não faria má figura quando os amigos viessem almoçar ou jantar. Poucos dias depois, chegou a casa e encontrou seu filho mais pequenino a brincar com um pedaço de madeira, um martelo e alguns pregos. Construía algo, e o pai disse-lhe: mas o que fazes? Faço uma mesa, pai. Uma mesa para quê? Para que esteja pronta quando tu envelheceres. Assim poderás comer aí. Bonita história, né? Que muitas vezes mostra que esse abandono, que é um pecado mortal, os filhos, ainda em idade infantil, têm mais consciência do que nós adultos. Por quê? Porque eles têm muito amor.